O Halloween já está aqui e por isso que eu vou falar de um filme de terror, um filme de um dos mais famosos vampiros da história. Não, eu não estou falando do Drácula nem do Edward Cullen, eu estou falando do terrível Blácula. Você conhece o Blácula? Hey pessoas, beleza? Aqui quem fala é o Joe, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Nerd Speaking. E antes da gente começar esse vídeo, eu quero agradecer, muito obrigado pelos 1.400 inscritos. A gente finalmente chegou nessa marca e eu agradeço a cada um de vocês que se inscreveu. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí embaixo, deixa o like e eu agradeço de verdade. Estamos crescendo por causa de vocês. E como o tema de hoje é terror, eu também quero que você comente aí embaixo o seu filme preferido de terror. Bora trocar uma ideia sobre esses temas do horror. Mas bora simbora, bora falar sobre Blácula, porque hoje o cinema de terror tem olhado muito para esse black horror, tem olhado muito para esse terror negro que a gente já falou tantas vezes aqui no Nerd Speaking. E com essa crescente desses filmes de terror, eu decidi trazer de volta um dos fundadores desse movimento do terror negro, que é o Blácula. Blácula, no caso, é Drácula, mas Black. Blácula. Bom, hein? Mas antes da gente falar sobre o próprio Blácula, a gente precisa entender como ele surge, por que ele surge. E isso tudo se explica no Blaxploitation. Ah, você não sabe o que é o Blaxploitation? Eu pedi para Lucas dar essa explicação pra gente. Olá Joe, olá todo mundo que está assistindo esse vídeo do Nerd Speaking. Meu nome é Lucas Daniel e hoje a gente vai falar sobre o que danado é Blaxploitation. Blaxploitation foi um movimento cinematográfico da década de 70 e que ficou até os anos 80 e reverberou nos anos 90, que misturava essa coisa meio badass, né, dos filmes de ação, os filmes de artes marciais, que eram muito fortes na década de 70, e a gente pode citar aqui alguns filmes como o maravilhoso Cleopatra Jones, a gente pode citar também Shaft e tantos outros filmes que empoderaram as pessoas negras, que trouxeram outros corpos, outros protagonistas. Eu acho que essa é a palavra fenomenal para a gente entender o que é Blaxploitation. É você colocar pessoas à frente e por trás das câmeras. Se a gente quiser entender um pouquinho mais, um pouquinho melhor sobre o que foi esse movimento, a gente pode assistir o filme Meu Nome é Dolomite, que tem lá o Ed Murphy interpretando o Ray Woodmore, que é essa figura muito importante para esse movimento e que soube entender muito bem toda essa necessidade do público negro por representação. É isso aí, Joe. Perfeito! Então, o Blácula, ele surge desse Blaxploitation. Ele surge desse movimento de transformação de personagens negros ou de trazer mais personagens negros para o cinema. You shall be Blácula. Blácula. A Black Avenger. E assim como vários filmes da época, Blácula ele não surge como um personagem original. Ele surge como uma adaptação de um personagem branco para um personagem negro. No caso do Drácula para Blácula. Agora, o que muda entre um personagem e outro é o que faz esse Blaxploitation acontecer no cinema. Veja só, apesar de ser massa você ver um dos seus personagens preferidos sendo negro dentro de cena, sendo um personagem negro dentro desse grande cinema, a gente já falou mais de uma vez aqui, mostrar não é representar. O Blácula, assim como vários outros personagens que surgem no Blaxploitation, é um personagem extremamente preconceituado, estereotipado, cheio de coisas sobre o que se acreditava ser negro naquela época. Não é sobre o que é de fato ser negro, mas sobre o que se espera de um negro. E vale lembrar, Blácula ele surge no ano de 1972, uma época onde esses personagens negros, as personagens negras, começam a surgir no cinema de forma bem baixa ali no meio escondida, mas que apesar de surgirem, o que é legal, eles apareciam cheios desses estereótipos, cheio dessas cargas preconceituosas
dentro dos personagens. E Blácula, na verdade, é um filme muito interessante, porque, como eu falei, ele abre muito a discussão sobre o Black Horror, esse horror feito por negros para negros. He thirsts for your blood. He hungers for your soul. O filme foi dirigido por um diretor negro, William Crane, e ele conta a história do príncipe Diabani, uma nação africana, chamado Mamualda, que vai discutir com o Conde Drácula na Pensilvânia sobre o fim da troca de escravos, o mercado escravista. Drácula fala que o que eles veem como uma monstruosidade, a troca de escravos, para ele é comum e, na verdade, bem benéfico. E aí ele morde Mamualda, amaldiçoando o príncipe a se tornar o terrível Blácula. E no meio disso, ele pega a esposa de Mamualda e faz dela escrava e deixa Blácula preso lá na catacumba para sempre. Ou será que não? O filme então faz um pulo histórico, o Drácula morre, o Van Helsing vai lá e consegue destruir as coisas do Drácula, mas o Blácula ele fica preso naquele caixão por toda a eternidade até ser encontrado. E quando ele finalmente consegue se libertar daquele caixão, ele vaga pela terra procurando pela sua esposa e também por uma vingança de sangue. E agora que entra a parte interessante desse filme, a estética, o som, todo o ambiente, tudo que acontece dentro do filme Blácula se passa nos subúrbios dos Estados Unidos. Ele se passa nos bairros pobres e negros dos Estados Unidos. E isso é uma coisa que indica a quem o filme estava se direcionando, para quem ele queria chegar e a quem ele queria atingir. Essa nova leva de um público negro que frequentava os cinemas. Blácula foi um dos pioneiros no Blaxploitation. Então meio que ele criou muitos moldes para o que viria logo em seguida, o que vários outros diretores e diretoras fariam em relação a esses filmes do Blaxploitation. A exemplo disso fica a trilha sonora do Blácula, que no lugar de colocar aquelas trilhas misteriosas de filme de terror, aquelas trilhas cheias de violino, cheias de piano, Blácula ele traz uma trilha completamente em rhythm and blues, RB, jazz e também em soul music. Músicas negras, música de bairros negros, e que até uma época se chamavam race music. Só que como era um termo tão pejorativo, depois foi trocado para RB e jazz e soul e por aí vai. Era só race music. E isso foi se repetindo nos filmes do Blaxploitation por filmes como Blácula, porque trouxeram essa estética, trouxeram o ser negro para dentro desse filme. Esse filme, Blácula, trouxe isso tudo, trouxe todo esse início tanto do Blaxploitation quanto do Black Horror, que é essa coisa de você trazer mais elementos da negritude do que elementos comumente tidos no cinema, que são aqueles elementos criados por brancos. Definitivamente eu posso dizer que Blácula não envelheceu da melhor forma. Não é um dos grandes filmes de terror, ele não é exatamente o que a gente quer para o cinema negro, não é exatamente o que a gente quer para esse Black Horror. Sim, ele foi dirigido por um cara negro, sim, ele foi trazido, ele foi um dos pioneiros do Black Horror. Mas isso não significa que o filme está livre de vários preconceitos, livre de vários estereótipos que vieram, claro, por causa da época, claro também porque censurava esse cinema negro. Na verdade, hoje a gente pode ver esse filme do William Crane muito mais como um antecessor, como essa pedra fundadora do Black Horror e desses personagens negros dentro de filmes de terror. Ele não foi o primeiro, mas ele foi o primeiro a se mostrar e a ganhar notoriedade de verdade num ponto de filmes de terror. É o projeto do Black Horror. E você vê que esse filme realmente teve impacto quando em 1972, o ano do lançamento, ele ganhou o Saturn Award de melhor filme de terror, e também ele teve uma continuação chamada Scream Blácula Scream. Now he's back. The Black Prince of Darkness, Blácula. Blácula, apesar de tudo, ajudou a popularizar essa estética negra dentro do cinema de terror. Um cinema escrito por um cara negro. E é definitivamente, apesar de tudo, um filme que ainda hoje inspira muitos filmes de terror. Vale a pena analisar, vale a pena assistir. Name
is Blackula! Scream, Blackula, scream. E é isso, pessoas. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Não esqueçam de comentar aqui embaixo qual o seu filme de terror preferido. Bora trocar uma ideia? Eu quero conversar com vocês nesse Halloween 2020. Esse ano que, em si, já tá sendo um grande pesadelo. E se você acha que esse vídeo valeu a pena, não esquece de se inscrever e deixar o like. Isso ajuda a gente pra caramba. Já chegamos a 1.400 inscritos. Eu quero chegar aos 1.500 inscritos. Ajuda a gente aí. Valeu, pessoas. Aqui foi o Joe. Assistam o Terror Negro. E esse é o Nerd Speak.